Mais uma vez, o Instituto Águas do Vale traz mais uma entrevista, especialmente hoje nós estamos sendo recebidos aqui na residência da dona Maria Rociclé da Silva Ribeiro, especialmente professora Rociclé, que é professora aposentada lá do Colégio Manuel Baltazar, também do município de Guaiúba. Nós vamos saber um pouquinho da sua história. Por isso que hoje nós estamos aqui, é o Instituto Águas do Vale, que é uma fundação sem fins lucrativos, que tem a fundação de Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Miller Clementino Cruz, Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Tem também como os colaboradores os professores Odilo Monteiro, professor Valberto Feitosa, Carlos Paiva, Alain Felipe e este que vos fala, Glaubércio Valentim. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com a dona Rociclé, né, especialmente, e sabermos, né, um pouco dessa história. Até porque o Instituto Águas do Vale, né, faz esse resgate, essa memória histórica do município de Guaiúba, até porque são mais de 3 décadas e é importante que aqui nós saibamos como foi, né, de fato, o antes e depois da emancipação, a história, o que cada um contribuiu, né, na cultura, na educação, e em especial hoje nós estamos aqui para falar, né, mais um pouco sobre essa realidade. Então, dona Rociclé, uma alegria tê-la aqui conosco no Instituto Águas do Vale. Nosso muito obrigado pela sua disponibilidade e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o seu legado, né, enquanto professora aqui no município de Guaiúba. Seja muito bem-vinda. Boa noite, vocês, meus conterrâneos, né? E É uma alegria, né, para é nós uma estarmos aqui. alegria de estar recebendo vocês aqui em casa, né? Isso. Mas, E, dona Rociclé, já de início a gente queria saber um pouquinho quem é a professora Rociclé. Eu já lhe falei o seu nome completo, mas assim, a sua data de nascimento, o nome dos seus pais. Fale um pouquinho para a gente aí da sua família. eu, minha mãe chamava Francisca Fontoura e Cícero Ferreira, mas eu era só eu de filha, de mulher, 4 irmãos. O Wilson, que era o Wilson Magalhães Fontoura, que era o meu irmão mais velho, ele quem me criou, porque quando eu nasci, com poucos dias, meu pai veio falecer. Certo. Então, quem me criou foi meus irmãos, que era o mais velho, eu era caçula, né? Aí tinha o Wilson, o Edmilson, o Veridiano e o Veríssimo, que muito conhecido por Palmeira. Certo. E aí, com certeza, a senhora nasceu aqui mesmo em Guaiúba? Não, eu nasci em Baturité, mas como Certo. eu vim muito Jovem, muito cedo, né? Muito cedo, criança. vim para cá recém-nascida. Ah, recém-nascida. Aí aqui a minha mãe me registrou como filha de Guaiúba. Filha de Guaiúba. Certo. Então, a senhora com certeza veio morar aqui, como a senhora mesmo falou, filha, são 4 os filhos, né, de seus pais. A senhora filha única, tendo 3 irmãos e a senhora. E depois, a senhora com certeza estudou aqui na adolescência, né, Estudei, especialmente, como na criança. infância e adolescência. Conte aí um pouquinho pra gente. Fiz a minha alfabetização, naquela época não existia jardim, já ia logo para a alfabetização. Certo. Já ia com 8 anos, parece que era 8 anos. E a minha primeira professora foi a Zilar Araújo, que era tia do Pedro Augusto, Pedro da Patinha, e filha da dona Violante. Depois eu fiz o primeiro ano, né? O segundo foi com a Terezinha Nocrato. Certo. Aí o terceiro foi com a dona Olímpia. Comecei. Já era lá onde o prédio, que é do Baltazar, isso, que era do Estado, né? A escola que eu estudava. Certo. Aí, então, nesse período, eu não terminei o terceiro ano aqui,
fui estudar em Fortaleza. Foi quando eu estudei no Instituto de Educação, no Instituto de Beneficente São José, que era de freira, as freiras Nossa Senhora das Graças. E ficava ali na Imperador. Imperador e acho que Princesa Isabel, a outra. E fiz o terceiro e o quarto. Aí fiz o quinto no Juvenal de Carvalho, o sexto. Aí não cheguei a concluir o sexto porque tive que me casar. Aqui, quando criança, eu morava mesmo na rua principal, ali em frente à casa do seu Chico de Góes, que hoje é o Casarão. Eram minhas amigas, eu saía ia brincar com elas. Ali também as meninas do seu Raimundo Bandeira, a Daste Cléa, a Gilca, né? A Maria Augusta era muito novinha. E aí pronto, tinha das meninas da Dona Violante, quando era pequena, né? Depois elas foram embora. E muita minha amiga Zuela, mas vinha sempre passar as férias aqui na Guaiúba. E então, quando vinha aqui na Guaiúba, quando ela descia do carro, já ia direto lá para casa para a gente sair, ia tomar banho no Telmo, que aí chamava o banho do Telmo. Era muito bom, né? Vinha muita gente de fora nesta época para passar as férias aqui na Guaiúba. E foi assim. Aí depois eu casei, fui morar no Quandu, passei uns tempos lá. Depois morei aqui na residência que é da Dona Lourdes, que era do seu Mandel, do meu sogro, né? Tem uma casa aqui, aí eu viemos para cá. E aqui ficamos, né? Fomos terminar os estudos. Nessa época, o Antônio não tinha emprego, já tinha as 3 filhas e ele desempregado. Muitos políticos prometeram, mas nunca conseguiu. Aí tive as 3 filhas, elas terminaram, estudaram aqui também, fizeram a 8ª série, naquela época era a 8ª, depois foram estudar em Fortaleza. Aí terminaram, fizeram o 2º grau, depois fizeram faculdade, a Célia fez Sociologia na Federal, a Ruth fez Pedagogia, eu também estudei. Eu estudei no Juvenal de Carvalho, daí para me terminar o meu 2º grau, aí eu fui fazer o Madureza, que hoje é o... Como se correspondesse a um tempo atrás o telecurso, aquele ensino na TV, né? Na TV. Aulas pela televisão. Que era a Ivanise quem comandava, né? Certo. Aí fiz aqui. Aí depois eu e o Antônio, porque também ele estudava na escola técnica e ninguém terminou, né? Muito jovem. Aí fomos fazer isso. Aí fomos estudar, e nós íamos daqui, saía às 4 horas, ia para Fortaleza, ia no ônibus, tinha um ônibus, né? Era de 4. Aí eu dormia lá na casa de uma minha madrinha, ele também, aí quando era de madrugada, aí a gente vinha no trem, que ele ia trabalhar, e eu também, que eu já ensinava, né, pela prefeitura. Isso a senhora já ensinava pela prefeitura, na época era Pacatuba. Era da Pacatuba. Aqui pertencia a Pacatuba, era o distrito, né? Era. E eu fiquei, ensinei em casa mesmo, na mesinha, uma mesa assim, né, no alpendre. Aí tinha muitos alunos. A senhora lembra a média de quantos alunos a senhora tinha nessa época? Tinha 30. E eram alunos. Todos numa hora só? Era, porque era bem grande a mesa comprida. Certo. Aí vinha, mas eu acho que vinha os 2 horários. 2 horários, né? E a senhora falou aí das suas amigas, né, na época de criança, adolescência. Tem hoje continua amigo, né? Tenho, que eu estudava aqui, aí
que estudaram comigo, Certo. na terceira série. Que eu acho que vinha do primeiro, segundo, terceiro, né? Que eu não cheguei a concluir aqui, fui para Fortaleza. Aí nessa época eu estudava comigo, me lembro bem, era Marinha Benevides, Tarcísio Benevides e o Lolo, o Edilson. Aí a professora era a Dona Olímpia. A Dona Olímpia era bem carrasca, ela gostava de me puxar na orelha. Era Inclusive, graça. eu ia até perguntar, já que a senhora já tocou no assunto, mas quem era justamente, se a senhora lembrava aí dos seus professores? A senhora começou Pois citando aí foi. a Dona Olímpia, citou Dona Zilar, né? Tem outros aí que marcou também A a Dona sua vida de Olímpia. Não, aqui foi elas três. Foi, elas três. aqui em Que é da Guaiúba, Guaiúba. foram justamente as Foram as três, né? três. Pois é. Também, né, interessante a gente saber, né, um pouco da sua história, especialmente, mas a senhora falou que estudou aqui em Guaiúba. A Foi. escola já era Baltazar, escolas reunidas, como é que era? Quando eu estudei, era escola reunida. Escola reunida. Guaiúba, Manuel Baltazar não Não existia. existia, Era pronto. escola reunida. Aí Certo, construíram aquele prédio, que é do Manuel Baltazar. Aí a escola passou para lá, a escola reunida. Que certo, nessa época que eu estudava era aqui. Aqui vizinho o seu Manuel Baltazar. certo. Aí o seu Manuel Baltazar era. Aí depois foram morar, aí já foi depois, quando as minhas meninas já estudaram na escola reunida, mas em outro canto. Certo. E quem é que era diretor à época lá da escola, reunida? Da Quem? escola reunida, quem era diretora era a dona Mercedes, na Dona época que eu Mercedes. comecei. Certo. Depois foi a dona Olímpia. Dona Olímpia. Foi, a dona Olímpia foi diretora Certo. da escola reunida, né? E nessa época, quando eu voltei, que eu terminei o segundo grau, né? Que eu concluí, Sim. aí eu fui o segundo grau, não, eu terminei o primeiro, que era Oitava série aqui, né? que é o madureza, né, que chama, Madureza, que isso. é o supletivo. É o Supletivo, isso. supletivo. É o novo, É, madureza. O supletivo. Aí fui fazer o segundo grau, né, em Fortaleza. Aí eu Fortaleza. apanhava o ônibus aqui, 4 horas, eu e o Antônio. 4 horas da tarde, íamos para Fortaleza, lá a gente dormia e voltava, apanhava o trem, vinha de trem, e tinha o trem. Tinha um trem. A senhora, eu vou aqui forçar um pouquinho É, a sua fácil. mente, né? A Sim, senhora lembra em que ano mais ou menos foi isso esse daí, tempo? Se a senhora tinha eu acho que mais a já idade, ou pelo tinha, menos o ano? eu já tinha uns 40, que eu terminei, aí não me lembro não, assim, Não lembra, né? não tem Pronto. lembrança. Aí depois eu fiz que eu fiz pedagogia, Certo. fiz era no Rui Barbosa, No Colégio Rui Barbosa, em era em Fortaleza. Fortaleza, ficava na Imperador. Certo. Fiz lá o primeiro ano, porque lá não tinha o segundo pedagógico. O Antônio ficou lá, que fez contabilidade lá, né? Aí, como eu fiz o primeiro ano, eu fui estudar em outro colégio. Certo. Aí E, inclusive, terminei é lá. bom a gente também dizer aqui para todos os nossos amigos, né, internautas que sempre estão acompanhando a entrevista, o Antônio, de quem a dona Rociclé se refere, é o seu Antônio Ribeiro, né, que foi um dos grandes colaboradores aqui, especialmente no Manuel Baltazar, né, a história que sempre, muitas pessoas que já citaram e falaram de Manuel Baltazar, da escola especialmente, teve ali não só o seu Antônio Ribeiro, como também o professor Simval, então, de quem a dona Rociclé se refere aqui, Gostei muito de som. especialmente, que era o seu esposo, o seu Antônio Ribeiro, não é assim? É. Muito bem. Aí, sim.
E aí eu fiz, terminei, Certo. ele terminou. Aí quando aí eu fui para. Aí eu fiz pedagogia também, né? Eu fiz no Instituto de Educação, eu estudei lá, fiz o quarto pedagógico, que é o adicional, né? Isso, que antigamente tinha, né? Esse adicional. Eu e a Júlia Mel. Certo. Professora Aí, Júlia hoje. professora Júlia. Hum. Aí nós íamos, e tinha a Fátima também. A Fátima, que a gente chamava ela de Neném, que ela também foi professora. A Fátima Herminha, da Herminha. Certo. Aí ela fizemos, né? Depois eu fui fazer o pedagógico, a faculdade, pela Universidade do Acaraú, né? A uva, Mas né? a UBA. Aí eu fiz em Fortaleza. Eu ia, porque aí quando exigiram os professores terem, né, Ensino superior. ensino superior, aí eu e a Júlia fomos fazer Certo. E, aqui, né? dona Rociclé, a senhora lembra aí, com certeza deve lembrar, né, do seu primeiro emprego. Onde foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na prefeitura De Pacatuba. de Pacatuba. Foi contrato que, nessa época, era o senhor Eduardo Benevides, o prefeito, Certo. então ele deu um contrato, deu uns contratos, a dona Tildinha, esposa do seu Nocrato, né? Gente muito querida. Aí, então, ela foi e me deu, né? Ela me deu esse contrato. Foi quando eu comecei a ensinar em casa a alfabetização. Então naquele tempo, quando a senhora já ensinava aquelas 30 crianças que a senhora citou aqui anteriormente, Foi. então já era o seu Já era primeiro emprego, meu primeiro emprego. que era um contrato na prefeitura de Pacatuba. Era. Muito bem. Aí, isso é 63. Olha aí. Foi 63. 1963. Pronto, que bom. Foi. E 63. depois desse primeiro emprego, a senhora foi para trabalhar, chegou a trabalhar em outras escolas, Aí tipo fiz. estado, município, Aí- particular, como foi? Conte um pouquinho pra gente. Aí eu fui para o estado. Certo. Fui para o estado. Lá, quando foi inaugurado Cassimiro, né? A escola. A escola Casimiro lá em Pacatuba. Casimiro, lá em Sim. Pacatuba. Eu Que ainda ensinei continua lá. hoje a escola do estado. Do estado. Aí eu ensinei lá, foi uma das primeiras professoras, assim, né, do grupo, Logo quando foi iniciado lá. foi. Certo. Aí depois fui transferida, eu pedi para me transferir para cá, para Guaiúba, porque ficava muito, que eu ensinava pela prefeitura, né, aqui do município, ensinava aqui. Aí ficava muito ruim para mim ir para Pacatuba. Aí eu pedi, eu vim transferida para o Estado. Nessa época era a Zuilene, que era diretora do Estado já. E aí a escola aqui já era o Tristão? Não. Não era o Tristão. Era a escola reunida, mas aí passou a escola do Estado, né? Passou a ser escola do estado. Depois, aí que era o prédio alugado, aqui ficava ali vizinho, a Terezinha do Chico Martins, ali naquele prédio, era ali a escola. Aí como houve lá não sei o quê, que foram tudo para o Baltazar. Aí nessa época já existiu o Baltazar. Porque quando eu casei, né, quando eu fui estudar em Fortaleza, que o Padre Gerardo chegou aqui em 55. Certo, isso. A Gerardo chegou aqui, foi em 55. Aí eu morava aqui, né? Ficava aqui. É uma pessoa que também foi muito bom essa época do Padre Gerardo, porque Guaiúba era outra
outra coisa, que não tinha nada, mas quando o Padre Gerardo chegou, aí pronto. Aí foi outra. Começou a ter movimento, né? Guaíba Ele teve era outra vida. outra vida. É. Foi Ah, já que outra a senhora vida. citou aqui o Padre Gerardo, né, as contribuições do Padre Gerardo, especialmente chegando em Guaiúba, em 55, a senhora podia citar aqui algumas contribuições, por exemplo, ele movimentou como, que é a época. Ah, o Padre Gerardo, ele aqui, logo quando ele chegou, aqui não era paróquia, né? Aí o seu Certo, Manuel Baltazar ajeitou com os outros, trouxeram o Padre Gerardo para cá. pronto. Aí ele foi, aí o Padre Gerardo veio dia de São José, 19 de março. 19 de março Ele do veio, ano de 55, né? 55. Ele Certo. veio, foi muito bem recebido, foi uma festa, foi muito bonito. E que ele conseguiu muita coisa. Aqui não tinha o salão paroquial, ele conseguiu o salão paroquial, né? E o salão paroquial era onde se fazia festa de entrega de tinha palco, né? Ah, E se fazia festa, tinha cinema. O pai do Puã, o Fransquim, passava filme, sabe? Era animado. Aí ele fez ali, ele com os jovens, tudinho, né? Fazia. Aí tinha, nessa época, tinha o pastoril, né? Em dezembro, era animado. Ele fazia, levava muito jeito para essas coisas. então foram essas as Foi. contribuições E do Padre Gerardo à época, né? ele também tentou a passar o Guaiúba cidade na época, Ah, só que não deu certo porque não tinha, não era, acho que não tinha número de, não sei, de alguma coisa que, habitantes, é. acho que foi isso. Pronto. E onde foi que a senhora trabalhou até se aposentar? A senhora lembra? Trabalhei no Manuel Baltazar, Manuel Baltazar. foi do estado também. Ah, que Que época era Estado. era estado. Certo, Depois foi que foram, que aí nessa época estava lá no Baltazar, né? A escola do estado. certo. E como é que foi o trabalho da senhora lá no patronato da Divina Providência, né? Na Escola Manuel Baltazar? Não, eu não Não cheguei chegou a trabalhar lá, nem não, nem lecionar? estudar lá. Certo, Porque quando foi, depois o Padre Gerardo foi, tinha o exame de admissão. certo. Nessa época eu já estava em Fortaleza, né? Aí teve o exame de admissão, muitos tinham parado de estudar e foram fazer o exame de admissão e ficaram lá fazer. Mas antes do exame de admissão já tinha as freiras, já tinha jardim da infância, Ah. tudinho. As minhas filhas nunca estudaram lá nessa época também. E as Mas freiras chegaram aqui por intermédio do Padre para Gerardo? Gerardo Ah. foi, As irmãs, né? as irmãs. Certo. E depois não deu certo, não sei porquê. Aí ela foi, aí foram embora e ele ficou, foi inventar fazer esse exame de admissão, né? E para ver se conseguia fazer, aí sei que ele lá conseguiu a Senec para vir para cá. Ah, ótimo. E quando a senhora Porque foi... foi em 59 que foi fundado, em 60 foi a primeira aula. Ah, na No Escola Manuel Baltazar. Baltazar, que eu não fazia, não ensinava, né, nessa época. Lá no Manuel, né? E quando a senhora foi professora, a senhora ensinou, a senhora lembra quais foram as disciplinas ou era polivalente? No estado, eu ensinei polivalente. Lá no estado, em Pacatuba, era segunda série. Aí vim para cá e fiquei ensinando a primeira série. Né? Certo. Primeira série. Aí no Baltazar eu ensinei a quarta série, ensinei bem uns 10 anos só na quarta série. Aí depois aí eu ensinei na quarta série o Odilon, Olha aí, professor Odilon, colaborador do Instituto. O Valberto? Valberto, Olha aí, olha aí, Valberto. quem era o outro? Cleilson dali. O Cleilson também foi meu aluno Cleilson finado. Martins.
Pronto. Foi Wilson meu Martins. aluno. Olha aí, então. Aí pronto, na quarta série, né? Hum, Aí depois eu ensinei a quinta série, que aí eu fiz o quarto pedagógico, né? Aí certo. dava até a sexta série eu podia ensinar, né? Podia ensinar. Aí ensinava a sexta, até a sexta. E depois eu fui fazer, eu fazendo curso de pedagogia, aí quando houve o curso de pedagogia lá no colégio, que o Antônio foi quem fundou, né? Ele, os dois, tanto a contabilidade como pedagogia. Aí eu ensinei a didática da matemática, e era didática, né? Já que eu ainda estava assistindo aula e passava, né? Era bem mais fácil. E mais fácil, né? Pois é, e voltando aqui um pouquinho à história lá, né, do Manuel Baltazar, porque embora a senhora não tendo trabalhado, mas com certeza, né, via, com certeza tinha todo o movimento à época, Não, eu trabalhei lá no Baltazar mesmo. assim, trabalhou. Trabalhei, porque quando a Zuilene me pediu, nessa época ela era diretora do Baltazar, A dona que Zuilene, ela era do Estado e do Baltazar. Aí ela foi e falou com o prefeito, e Guaíba passou a cidade, né? certo. Aí para mim trabalhar. Aí eu fiquei trabalhando lá com ela. Era Aí, quando eu ensinei a quarta série, ela que era a ah, diretora. Aí era a Nildo Puan, foi professor, na minha época, né? O Puan, era mais. A Luciene, que é dona a Luciene, Zirene, Luciene. certo, Luciene, a Zirene, né? Lembrei. pronto. Não E olha, pode esquecer da Luciene verdade. e E da Zirene. para a gente encerrar esse, Aí o Pedro Magalhães, que ah, foi também o, o Simval foi um dos fundadores lá do do Baltazar, Manuel Baltazar, como professor, né? Desde a época do Paz Gerardo. certo. Quando o Antônio foi para lá, o Simval, não sei se o Simval nessa época também já estava, eu acho. Aí o Antônio foi, que foi o primeiro emprego dele, foi lá no Baltazar. No Baltazar. As meninas já eram grandinhas já, as três filhas, mas ele não tinha emprego, mas ele trabalhava em tudo. Com tudo ele mexia, sabia fazer tudo. Era também polivalente lá. Polivalente, ele era polivalente. Não na sala de aula como professor, Era mas era o polivalente na polivalente, escola. Se era. fosse para colocar um Não, prego ali, ele é, colocava. Se fosse para eu limpar uma digo assim, carteira, antes de ele trabalhar lá, ele certo. trabalhava fora, né, Ah, diária. Era assim. certo. Aí, então, ele foi, a Zuilene era diretora, foi bem 10 anos, a Zuilene passou lá, gente muito boa. E ela pegou, pronto, queria que ela tinha que sair, quis sair, né? Mas ela queria que o Antônio ficasse. Mas o Antônio, aí nós saímos, viajou e vetamos a viagem, porque ele não queria ir, ele não queria direção. Queria de jeito nenhum. Mas lá na Senec, né, queria que ele fosse e tal, aí pronto, ele ficou. Ele ficou enquanto diretor, né? Olha aí, então a gente exatamente, né, conversando aqui, lembrando desses acontecimentos, desses fatos, né, que ocorreram à época. E uma pergunta também, dona Rosiclé, é exatamente assim, né? Hoje nós estamos trazendo essa história, né, que muitos não viveram, né, especialmente, mas uma pergunta aqui pode ser até tranquila nesse sentido da resposta, mas é no sentido de saber se a escola Manuel Baltazar foi sempre naquele mesmo local. Foi, Sempre naquele mesmo sempre local. naquele local. Porque quando começou já existia o prédio. O prédio. O prédio já existia, né? Que era aquelas 5 classes. Eu morei mais de 13 anos
casa que tem lá. Aí eu saí de lá porque o Antônio sofreu um acidente. Nós já tínhamos aqui, já tinha um piso, não está ainda terminado não. Começamos em 80, em 86 não estava terminado. Mas deu para a gente vir. Aí viemos, que era na eleição, a primeira eleição que houve, 15 de novembro de 86. Aí a gente veio para cá, que toda a vida a gente vinha para Dona Lourdes. Mas como a Dona Lourdes não estava aqui, que estava ajeitando lá a casa dela, construído lá, para ela não ficar na poeira, ela veio para cá. E sempre que havia a eleição, nós íamos para lá, para não ficar lá, porque pareceu a comadre, sempre a gente teve muita comadre, né? E não dava certo. Aí ele fugia, que ele não gostava muito de negócio de política, não. Pois é. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, de perguntas aqui para a senhora, especialmente, se a senhora conheceu o senhor Manuel Baltazar de Freitas, Conheci, pessoalmente. Conheci. Ele quem fez o meu casamento. Ah, então ele era juiz de paz. Era. Ele foi delegado também. Ah. E ele que tomava de conta da igreja. Ele trabalhava como carpinteiro, mas não cheguei a ver, não. Isso que contava, né? Certo. Mas ele entendia, ele ajeitava as portas das igrejas, pintava, botava a gente quando ia para ir pedir. Ninguém saía para pedir prenda fora. Né? Que tem canto que saía, mas ele não. Para a igreja não queria que ninguém saia. Né? Padroeiro ninguém ia, não. Aí ele era assim. A esposa dele, que era minha madrinha, que é madrinha de fogueira, a dona Totonha. Aí ela, toda segunda-feira, tinha o terço, e vinha muita gente nessa época, antes de Guaiúba ter o padre, né? Certo. Ele quem comandava tudo. Quando vinha padre, vinha para a casa dele, para a residência do seu Manuel Baltazar. Eu acho que por isso que devido ele ser assim, aí acharam por bem, o padre Gerardo achou por bem botar o nome dele lá na escola. Homenageando, né? Homenageando, porque ele quem cuidava, ele quem trouxe o pároco aqui, como eu falei, né, que o padre Gerardo veio, abriu muita coisa que tinha o clube das mães, que aquelas pobrezinhas, ele tinha pessoa para ensinar a fazer aquele trabalho, costurar as camisinhas, aí eles levavam para casa. E também ele tinha assim, ele conseguia muita coisa assim, que vinha dos americanos, eu não estou muito... Vários recursos, né, que vinham vários de fora. recursos. Vinha leite, que chamava aquele leite, né? Chamava Fisk, né? O leite. Aí fazia, e aquele povo não gostava, vinha queijo, manteiga, e muita gente não gostava, né, desse. Aí, mas vinha, ele conseguia a pessoa para vir fazia bolo para ensinar, né, como usar, coalhada, fazia daquele leite em pó e era muito bom. Muito bem. Pois é, então nós estamos aqui hoje entrevistando a professora, né, Maria Rociclé da Silva Ribeiro, dona Rociclé como conhecida, especialmente aqui em Guaiúba, ex-professora, né, como nós estamos conversando, mas nós trabalhamos em nome, né, de Zipnet, que é uma internet 100% fibra ótica aqui no município de Guaiúba, está localizada ali no centro de Guaiúba, na rua Antônio Ancioli, e você pode contactar a Zipnet através do número DDD 859-8564-8946. Eu repito, 98564-8946. Também falamos em nome de Forte Doce, rapaduras e doces, doces para diversos sabores e gostos. Então, você pode encontrar aí a Forte Doce lá na Ceasa, em Maracanaú. E também contactá-la através do número 3245-7020 ou o 98642-0465. Falamos também em nome de André Barbosa, contador profissional. Então, você está precisando aí de um serviço de contador profissional?
nós indicamos a você aí André Barbosa e você pode contactá-lo através do número 99613 8588. 99613 8588. Nós estamos falando para você de André Barbosa. Também falamos em nome de Casa das Ervas, que tem venda de produtos naturais, produtos inclusive Anaju, né, onde você pode aí localizar a Casa das Ervas lá no GNP Norte, na Ceasa, também em Maracanaú. E lá atende também através do telefone DDD 85 98630 7258. Repito, 98630 7258. E finalizando aqui os nossos apoios, especialmente nós falamos também de Paulo Giuseppe, psicólogo. Então está precisando aí especialmente de um serviço de psicólogo, uma consulta, né? Especialmente um auxílio, é algo que é muito importante, sobretudo emergente nos tempos que nós estamos vivendo essa pós-pandemia. Então você pode contactá-lo e o Instituto Águas do Vale traz, né, especialmente essa dica do psicólogo Paulo Giuseppe, que ele atende através do número DDD 859 9189 6951. Eu repito, 99189 6951. Nós falamos então de Paulo Giuseppe, psicólogo. E dando continuidade à nossa entrevista hoje, aqui na casa da dona Rociclé, né, ex-professora do município, do estado, né, nós vamos voltando nesse segundo bloco, dona Rociclé, perguntando também se a escola teve apoio assim de alguém na sua existência, né, especialmente ali o Manuel Baltazar, né, a senhora viu se muitas pessoas apoiaram na época, não só, por exemplo, a paróquia, o padre lá o que iniciou, ou teve outras ajudas, outras pessoas? Lá depois que a Zuilene foi diretora, que a Zuilene, aí nós fazíamos muita. O que conseguia, o povo ajudava muito, porque se fazia feijoada, colaboravam, né? Certo. Já era uma ajuda, Já era né? uma ajuda. O folclore também Ah. foi muito importante. E nessa época começamos com a Zuilene. A Zuilene era diretora e quando passou que ela saiu, aí o Antônio ficou como diretor. E aí fazia, né? Tinha festa, dançante veio, tinha a mais bela cenecista, né? Que tinha. Então e havia movimentos para ajudar a escola, movimento, né? Era o folclore, né? Que começava sábado, era sexta e sábado. Era Sexta e 2 sábado. dias, domingo era muito fraco. Mas daí a gente, né, depois, né, quando o Antônio diretor, aí a gente queria, né, todo mundo, não, vamos fazer uma piscina. Até o professor Lúcio queria que fizesse a piscina, podia chamar mais alunos, mas aqui na Guaíba não. Então aquela mesma piscina que lá está. Que lá está, foi na época do Antônio. A época do seu esposo enquanto diretor. Foi. Aí a Zuilene era também, a Zuilene contribuiu muito na maternidade, que aqui na Guaíba, que foi o padre Gerardo que fundou, ele não chegou, fundou, né? Mas ele não chegou a inaugurar, mas já estava todo emparelhado já, roupa de criança, tudo tinha. Aí estava se acabando. Aí o Helder, né? Eu acho que o Helder Bezerra, ele também contribuiu muito. Aí ele via que a necessidade, aí chamou o Antônio, foi o Antônio e o Simbal, eles 3 lá, aí para botar a maternidade para frente. Aí o Antônio trabalhou, e a Zuilene aí fizeram a reunião, né? A diretoria, tudinho. A Zuilene foi diretora, o Antônio tesoureiro, naquela época chamava tesoureiro, né? Só que aí pronto, foi para frente. E o Antônio fez toda a papelada para poder funcionar, né? Certo.
Aí quando começou a funcionar, lá pariu mais de 10.000 mulheres. Nunca morreu nenhuma criança. Olha aí. E já tinha aquele também serviço das parteiras, Isso né? era porque o Padre Gerardo trouxe umas parteiras americanas para dar aula, que foi para as parteiras, né? Aí fizeram o curso, tinha a dona Deldi, a, Dona Chicuta, a Chicuta já tinha, eu acho que ela já tinha o curso, do né? curso, né? Era. Aí sei que veio, aí a dona Deldi, assim, eu não sei bem a história do começo, mas era mais ou menos isso. Eu sei do começo que era a maternidade, foi nessa época o Antônio que fez toda a documentação, tudinho. Aí então fizeram uma sociedade. Aí pagavam uma mixaria, parece que 50 centavos. A pessoa dava o que quisesse, que podia. Tinha os sócios, né? A contribuição. Aí foi funcionando, o doutor Irã colaborou muito, que ninguém pode deixar né? Fazer justiça, né? Justiça, ele foi um dos colaboradores, que também ele colaborou no Baltazar, que chegou a dar aula, o doutor Antônio Ascioli, o Isaú, que eu não posso deixar de esquecer, o Isaú Colaboraram, né? colaboraram lá quando eu ensinava, né? O Isaú, gente muito boa, quero muito bem a ele. Pronto. E Pois não. aí, isso daí, né? E depois foi. É. E, inclusive, pronto. Lembra aí. A senhora falou alguma coisa do seu Helder Bezerra. A senhora lembra, assim, hoje inclusive em memória dele, né, dado o nome do bairro ali onde tinha o entorno da Igreja Matriz, aqui de Guaiúba. A senhora conheceu pessoalmente, assim como o seu nome é Baltazar? Conheci. Fale um pouquinho do seu Helder Bezerra. Assim, eu não tenho nem muito, assim, de falar. Sei que eu conheci ele, vinha por aqui, sempre ele vinha aqui em casa. Era meu vizinho, que era aqui, né? Ele morava aqui. Certo. Aí era meu vizinho, sempre vinha, ele gostava, tinha amizade com o Antônio, ele tinha uma mercearia ali na esquina, fazia minhas compras lá. E que aqui não tinha Supermercado ainda, né? Tinha mercearia. Quer dizer, antes era bodega, né? Olha aí. Hoje é né, mercearia. E o seu João, né? O seu João Nery também, que era vizinho, também tinha uma mercearia, chamava bodega, né? Bodega, verdade. Aí, pronto, sei que... E aí ele trabalhou muito, ajudava muito. Tanto ele como a Socorro, né? A pessoa estava doente, Socorro era a a esposa Socorro, a dele. esposa dele. Certo. Irmã da Sônia, né? Pronto. Aí sempre ajudava, assim, as pessoas. E a maternidade foi assim, o Antônio botaram, né, para funcionar, e tinha os funcionários também, ganhava o salário, né? Certo. E o Antônio que pagava, fazia o pagamento, as folhas de pagamento, né? Ele quem fazia, mas e sem remuneração. Tanto a diretoria, que a Zuilene não recebia nada, a gente fazia era ajudar, né? O Antônio era tesoureiro, fazia aquelas folhas de pagamento, pagava, tudo. Sei que foi mas quando a Guaíba passou a cidade, aí pronto. Aí, Não existiu mais. não, aí acharam que não tinha médico, né, para não fazer parto, não sei o quê. Mas as meninas faziam, quando tinha dificuldade, que o seu Paulo Cabral, o doutor Paulo Cabral, colaborou muito também, até no colégio, que tinha menino, ele dava o dinheiro, passava para o Antônio, dinheiro, ele até que mandava de lá, quando mandava, o Antônio botava aluno, a bolsa de estudo para aluno, né? Porque não podia, assim, tinha que ter empregado.
É tanto, e tanto quando dava assim, aí a gente pega, isso era bem direitinho. Aí quando na época que como é que chama? A maternidade estava muito ruim, porque fazia o curativo lá, e nessa época, aí vinha um dinheiro, né? Que eu não entendo muito bem isso não, mas vinha um dinheiro para a maternidade, por causa do curativo que eles faziam. Depois parou de vir, via no nome da prefeitura, né? Via no nome da prefeitura. Aí quando vinha, aí ficou sem pagar, não tinha o dinheiro para pagar os funcionários. Aí o Carlos Benevides, né? Ele nessa época era deputado, e ele veio e fazia meses que as pessoas não recebiam nem um tostão, aí os pobres tudo precisando. E aí ele veio aqui na Guaiúba, né, que ele tinha muita amizade aqui, que aqui ele tinha muito voto por aqui, né, os Benevides. Isso. Aí ele veio e deu um dinheiro. Não, dá uma aguinha. Aí, traz aí uma aguinha para nós. Aí quando ele, o, Sim, o Carlos, ele vinha para justamente, ele teve muitos votos aqui, né, Carlos sim, aí Benevides? ele veio e deu um dinheiro que a gente estava aperreado deles, né? Que eu também fazia parte lá Da diretoria, da né? diretoria, assim, como fiscal, né? A Lourdes do Fransquinho, o Fransquim fazia parte, o Simval era, eu não me lembro bem o que, fazia parte lá da diretoria também. A Elda também, né? Então, quando a gente sem dinheiro para pagar, a gente fazia uma coisa, fazia outra, aí o menino veio, aí deu um dinheiro lá. Aí ele deu até, disse lá na missa, né, o dinheiro tanto que ia dar, outra daqui para mim. Vocês são servidos? Tá, obrigada. Pois é, olha aí, como é importante a gente saber um pouco da história, né, do município de Guaiúba, de uma pessoa especialmente, particularmente, Está e lá que atrás. necessariamente, obrigado, né, e que necessariamente, né, faz, né, e ajuda, né, para que a história possa de fato acontecer. E hoje, conversando aqui com a dona Rociclé, né, nós estamos aí revendo nessa história, isso para quem viveu a época e para quem não viveu, é a história que está sendo de fato aqui contada, né? Aí ele foi e deu esse dinheiro. Ora, quando recebeu esse dinheiro, o Antônio saiu, foi pagar. Foi em casa das parteiras para Certo. pagar, né? Porque não tinha gente mais, não queria fazer nem para pagar, não queria mais. Ah, não vou mais vender fiado não, que vendia o fiado, né? Acreditando que iam receber, né? Acreditando que ia receber. Mas daí quando foi ele de cedo, saiu aqui passou a noite fazendo já as folhas de pagamento que tinha que assinar, né? E saiu aqui a dona Deldir. Tu conheceu a dona Deldir? Conheceu? Dona Deldir? A dona Deldir, Ave Maria, botava o Antônio lá e os outros também, né? Porque ele ia deixar em casa o pagamento, né? Foi em casa deixava o pagamento das parteiras, né? Dos funcionários. Aí ela nunca esqueceu disso, porque estava precisando, né? Foi só para receber e para entregar, né? Ele também colaborou no colégio como bolsa de estudo, tanto que na época, não sei se eu posso falar, Não, a senhora pode falar, fica à na vontade. época, eu vou falar, na época ele houve um negócio, né, que iam caçar, parece que ele. Aí foram no colégio, a Polícia Federal foi no colégio, mas lá estava tudo direitinho, o dinheiro que ele deu, sabe, tudinho, tudo bem. Aí a polícia veio e foi dizer, olha, se todos tivessem assim como aqui o colégio, aí não tinha problema, porque estava tudo muito bem. Não teve problema nenhum quanto isso. Que bom.
A gente fala de Manuel Baltazar, a senhora também citou, né, o nome de uma pessoa que era muito próxima ao seu esposo, né, o seu Antônio Ribeiro, que foi o professor Simval Leitão. E a nossa pergunta para a senhora é justamente saber como era aí o professor Simval Leitão e a sua amizade com ele. Aqui a gente tinha vinha aqui, nós íamos na casa dele, né? Sempre que tinha alguma coisa, ele vinha com a Elda, né, também. É, ah, muita amizade assim, muito assim mesmo. O- as irmãs dele que dizia quando o Simval adoecia, aí quando ele dizia a Zeneida, né, e a Miriam, Ave Maria, a gente chama o Simval, ele não quer ir para o médico, mas ele só vai. Aí o Antônio ia para o médico com ele também, sabe? Aí ele ia. Aí as meninas ficavam Só satisfeitas. obedecer ao seu Antônio, né? Não Para ir ao sei, médico. sei que ele pegava e ia com o Antônio. Que Pois às é. vezes ele achava que não era nada, né? Que às vezes a gente tem essa doença, não, não é nada não e tal. Mas aí chega uma pessoa e diz, não, mas é bom ir, né, e tal. Aí ele ia. Certo. Você, a irmã dele dizia, a Zeneida, a Miriam, né, que gente muito boa, a Aldenira, que eu não posso deixar de falar. E por ele ser professor, o E Simval trabalhou com a senhora lá no Manuel Baltazar? trabalhou esse tempo todinho. Só Ah, saímos de lá quando fechou. foi. O Sival, a Fátima também tem A a filha dele, né? colaboração dela, foi, Fátima Leitão. colaborou. Ela ensinou nessa época, aí trocamos, nessa época trocamos, assim, que estava muito, a quinta série estava muito baixa, sabe? Eu, na época, no estado, eu ensinava o segundo ano. E aí vinha o segundo ano aqui. Aí passava o terceiro do estado, né? Aí do estado, não me lembro que era professora. Aí do estado ia para a quarta, que é eu que ensinava. Teve assim uma época que os alunos, parece que os alunos gostavam mais de estudar, eu acho, né? E os meninos até que aprendiam, eu, na quarta série, eu dava as 4 operações de frações, que os meninos, depois os meninos tinham uma dificuldade danada, que eu só conseguia dar, era, que vinha da prefeitura também, né? Aí só tinha, não chegava a dar só as noções. Porque antes eu dava a Quitéria, sobrinha do Sival, foi minha aluna na quarta série deles, o Odilon. Aí eles faziam, era as operações, números decimais, a adição, subtração, tudo. Mas daí depois foi diminuindo. Aí eu fui e fiquei na terceira série, né? Fiquei na terceira série, que aí eu dava segunda série no estado, aí terceiro ano, aí o terceiro pegava assim da escola do município, da Itacima, né? Esse povo. Aí vinha. Aí eu fiquei na terceira. Aí quando fiquei na terceira, a Regina Nocrato, que também foi professora lá, Certo. minha colega amiga de lá, aí ela ensinava a quarta série, né? Aí pronto, aí a quarta, quinta, era assim. Aí melhorou a quinta série, porque o Antônio sempre gostava de fazer a estatística, né? Isso, a Aquela estatística dos coisa alunos. todinha dos alunos. Aí caía muito, mas depois eles foram melhorando, foi muito. Na quinta série era horrível, ficava muita gente mesmo, que nessa época a Fátima estava lá. Caía, mas depois que ficamos assim, aí foi melhorando. Eu ensinei o Paulo, que hoje é secretário aí. Ele foi meu aluno na segunda série e foi lá no Baltazar. A senhora também
trabalhou como professor de educação artística, não foi? Ai, meu Deus, foi o castigo. Porque porque era assim, o, lá da Senec, né, eles, não sei como era que aparecia, tinha uma disciplina que era, como era que dá o nome? Eu não me lembro o nome. Eu sei que era assim, um tipo assim, de para brincar. Era assim, de brincar, só de brincadeira. Aí isso nas séries iniciais, assim, para brincar. Até era na quinta série já. Mas hoje o negócio está brincando. Aí eu falei, não, mas aí tinha uma coisa assim. Aí eu comecei a ensinar, dar aula assim, de trabalho manuais, até porque lá no colégio de freira gosta muito disso. Aí tinha um álbum que fazia lá, né? Aí eu vou fazer aqui com os meninos. E crochê, que hoje eu não sei fazer mais. Aí ensinava pelo menos do ponto, aquela coisinha assim besta. Pronto, mas eu sofri. Aí passar para a quinta série, aí já foi pior, porque na época não tinha livro. Eu lá tinha, sabia nada de arte, de educação artística, né? Aí depois foi que veio aparecer, né? Aí veio, tinha livro dos pintores, vários pintores, dos músicos, né? Isso. Aí tinha mais ali aquele, mas eu não. Aí eu digo, Zilene, eu não sei não, no negócio de educação. Não, mas que ela via que eu fazia alguma besteira. Aí disse, não, mas aí vai, a gente vai dar. Aí pronto. E hoje a Lurdinha foi minha aluna, a Lurdinha, ela diz, ora, ela fez uma toalha de crochê. Eu fiz que a dona Roscléia me ensinou, eu fiz até uma toalha para ela, de crochê, muito bonita. Olha aí. Pois é, dona Rosiclé. A senhora tem hoje 82 anos, não é? 82. E olha aí, né? E especialmente, dona Rosiclé, o que é que mais lhe marcou aqui na sua vida em Guaiúba, nesses 82 anos? Já que a senhora chegou aqui recém-nascida praticamente, né, em Guaiúba? É, foi recém-nascido que É. eu não tinha. Era, não tinha pouco mês de nascida, eu acho que uns 2 meses, não sei. O meu irmão ouviu, será que sabia? Que ele era de uma memória tão boa que eu nunca vi. Faleceu com 95 anos, ia completar 96. 96. Aí ele tinha uma memória boa, que lembrava de tudo, contava tudo assim, bem direitinho. E o que é que lhe marcou nesses 82 anos de vida aqui em Guaiúba? Que marcou. Acho que tudo na minha vida, né? Casei-me aqui, morei, ainda estou aqui, né? Eu tinha uma gente muito boa, minhas amigas, né? Não deixa assim. E a senhora teve, como a senhora falou, são 4 irmãos, né? 4 filhos. E hoje são 4 quantos irmãos. filhos que a senhora tem? Tenho 4. Tem 4 também, né? Lembra dos quantos netos? Já tem bisnetos? Tem não, ó. Ah, não Só tem. tenho 3 netos, 3 netos. porque 3 com do Rogério. Certo. Do Rogério, né? Aí eu tenho uma bisneta, que é do Rogério. Neto, tenho 3 netos do Rogério e uma bisneta que é neta do Rogério. O Rogério já é avô. Que já é avô. Pronto, olha aí. Então isso marca, né, também a família, Minha né? família, Ave Isso Maria. é Minha importante, né? família, o meu irmão, minha família. Enfim, a família. Ai, Pronto, meu para a senhora Deus. falar também um pouquinho aí do seu irmão, seu Wilson. O meu irmão era uma pessoa que acho que todo mundo gostava dele. É muito. Acho que todo mundo gostava dele. Nunca ouvi ninguém dizer nada dele. Ele trabalhou, ajudou muito para Guaiúba se emancipar, né? Ele trabalhou muito. Às vezes ele não tinha dinheiro da passagem, né? Para ir atrás de documentos, essas coisas. Mas
pedia emprestado, ia. Ele tinha tirado um jipe no sorteio, aí, mas ele não sabia dirigir. Tinha que arranjar uma pessoa, né, para ir com ele. Aí ele, o Helder, o Assunção, né, que trabalhou com eles. Aí juntava aquele povo, que ele tinha uma padariazinha, né? Uma panificadora, aí ficava por ali, reunia aquele povo, o Gervásio era muito amigo dele. Toda noite o Gervásio ia jogar com ele lá, toda noite. Era muito amigo. E ele era amigo de todo mundo. O Mário Bié, Ave Maria, era amigo demais do meu irmão. O doutor Irã, esse povo todo, o Zé, que a gente... Zé da padaria, né? É, o Zé da padaria, que hoje não é Zé mais da padaria, né? É o pai da prefeita, É o né? pai da prefeita, hoje isso. É, ele também colaborou, ele também andou dando umas aulas lá na minha época, o Zé. E também ele fazia parte do conselho, naquela época, no dia que tu vieste, eu pelejei para falar em Lembrar, né? conselho. O conselho, Era pronto. o conselho, que o conselho era que... E lá no Baltazar, o conselho É quem deliberava as coisas, né? O conselho trabalhava mesmo. Era ativo. Era ativo mesmo. Era Verdade. ativo. E aí, dona Rosiclé, a gente também pergunta para a senhora quais são as suas melhores lembranças e frustrações, se houve, né? Frustrações sempre há, né? Verdade. Agora as minhas amizades, né? Eu sinto muita saudade do colégio, né? Que devido ao movimento a gente nunca parava, né? Principalmente no folclore, né? O folclore é muito bom. Aí que nós fizemos, eu era louca para a piscina, né? E o professor Lúcio ainda dando corda para fazer aquela piscina. E eu ficava. Até que, enfim, a gente ficou lutando, porque conseguiram, conseguimos. Né? Que quando fazer qualquer movimentinho lá, isso é para essa finalidade. Aí, ali o dinheiro tinha que estar ali para aquela finalidade. E assim fez. Ele cresceu muito o colégio, tanto física, que era só 5 classes, não era Só 5 classes, né? depois ele fez fez o auditório, que lá não tinha, era só um galpão, né? O galpão, o nome da Amélia Araújo, que foi ela quem doou, né? Parece que foi ela quem doou. Lá, não, ali foi o seu Chico Lopes, seu Chico de Góes. Seu Chico de Góes foi quem doou aquele terreno todinho. Ontem foi até a minha amiga Aldecira, ela ligou para mim. Chico de Góes, ele é de Pacatuba, seu Chico de Góes, né? Aí veio morar aqui, aí morava ali naquela rua onde hoje é o Casarão, aquela casa ali, ele morava. E a Aldecira, a filha dele, que é da minha idade, ontem ela ligou, conversando, foi muito. Fazendo as recordações, né? Verdade. E, dona Rosiclé, a senhora é uma pessoa realizada? Eu me sinto realizada, porque me sinto realizada. Tenho minhas filhas, todas formadas, nunca me deram trabalho nenhuma, né? Às vezes tem assim que... Tem mãe que gosta, que casou, queria que continuasse, né? Mas não é, mas graças a Deus elas tiraram de letra, não tiveram problema nenhum. Meus netos são meninos muito bons, tá? Que é um casal, são 3, né, como eu falei. Mas a minha filha, a Ana Pautila, que é o nome da minha neta, e o Régio Filho, são os meninos, as pessoas boas, nunca deram trabalho, de jeito nenhum. Certo. E nesse momento a gente passa aqui para os momentos das considerações finais, agradecendo especialmente mais uma vez a senhora por ter nos recebido aqui na sua casa, né, nesse espaço, no seu aconchego, no seu lar. E queremos também deixar aqui para que a senhora possa
dirigir uma mensagem a quem está nos assistindo, né? Especialmente, né? Se não esqueceu alguma coisa também, se quer endossar alguma coisa, que esse é o momento Que também da gente lembrei. colocar, né, para a senhora Diz aí esse alguma momento. coisa. Do que a senhora Não, escreveu. eu andei aqui escrevendo só que foi. Não, eu acho que foi só isso mesmo. Foi que eu, eu falei, eu tinha falado do Instituto de Educação que eu tinha feito, né? Certo. Da Pacatuba, da escola lá escola do Casimiro. estado. Que é a Fátima, que eu não tinha falado, mas dessa vez eu falei da Fátima, que é a Fátima Hermínia. Aí a transferência para cá, aí que funcionava, né? O Baltazar, na época, o diretor era a Zuilene, né? Aí, E a senhora esqueceu de falar também, já que tinha conversado com a gente em off, de alguns alunos que a senhora teve, não teve? Teve alguns alunos como a Fofi, não foi, minha tia? foi a minha primeira aluna. Lembre aí um Foi. pouquinho das suas alunas. Pequenininha, né? Aí ela foi minha aluna, Fofi. Assim, aí que tudo passa assim tão rápido e fica-se tão distante que às vezes a gente, né, para lembrar assim. É verdade. Eu nunca esqueci da Fofi, mas tinha um menino, como era o nome dele, que ele é até pedreiro. Uma vez ele veio até trabalhar aqui. Que era irmã que tem a Fátima. A- ele é tio da Paula, que era casado com o Pepe, Sei quem é, mas o nome agora não me recordo. sabe? Aí é assim, foi minha aluna. Assim, e aqui eu ensinava em casa, depois eu passei, fui ensinar aqui. O seu Zenocrato cedeu ali, aí tinha uma escolinha, eu, a Nilda, a Tezinha, foi Nilza, não? A Nilza? a Nilza, cantora na igreja, ela gostava muito, né? A Tezinha, e foi professora do município aqui. E o Tião? O Niltinho ensinou no colégio, mas não foi na minha época. Mas ele foi diretor do estado. Na minha época, ele ensinou, foi professor das minhas filhas, o Niltinho. E o professor Ensina- Robertinho? Foi do Baltazar? Quem? Professor Robertinho? Sou Robertinho, Roberta Graça. Roberto Graça e É o Roberto. O Roberto, ele foi professor também lá na Senec, foi. O menino, o filho, o Robertinho, teve um menino, o irmão dele, que é médico, também foi meu aluno. A Gracilei, aí já foi já das séries, quinta série, por aí assim. a Nilda e o Pô, né? A Nilda, o Puan, né, que eu falei, né? O Puan era professor de matemática, ensinava muito bom. O Puan fez direito, né? Ele é É. formado. Mas ele não, ele gostava, esse Puan era para ensinar português. Aí ele gostava de ensinar matemática. O Régio, o ex da Célia, né? Foi professor. Aí é que a gente esquece. Roberto, pergunta Verdade. professor de Pacatuba e Itaitinga. Quem eram aí os professores, né, de Pacatuba e Itaitinga, a época, a senhora lembra de alguns? Já porque o município de Pacatuba... Quando eu ensinava em Pacatuba, aqui também de Pacatuba, a professora Fátima, que eu ensinei, que ela também... Fátima Pinto? A Fátima Pinto, Pronto, que era lembro. de lá, de Pacatuba, mas ela não chegou a ensinar no colo do Baltazar, não. Ela era do Certo. Estado, né? Ensinou na Escola Reunida. A Verônica, irmã dela, ensinava lá, que era colega, né, que ensinava lá no Casimiro.
A Diva era diretora de lá, mas a Diva sempre vinha aqui, conversava com o Antônio, ela gostava muito. Agora, falando na Diva, eu lembrei, quando o Antônio comprou esse tecido aqui, eu fiz uma toalha. Ela chegou aqui, ela veio, sentou ali, olhou assim, mas a toalha bonita, estava nova, né? Bonita. Era que sempre muito diferente, assim, de toalha de mesa, que sempre comprou tudinho. É. Ele comprou com, tipo, né, assim, sei lá, aí, geométrico, né? É, com formas geométricas, né? Aí ela achou bonita, por coincidência, a Diva, gente muito boa. Ela era muito amiga do Antônio, nossa amiga. Os meninos, filho dela, né? Tem o Jorge ensinou aqui no Baltazar, George. É. Foi aluno, ensinou aqui. Ele fez aqui, que também como professora de educação artística, eu botava no folclore, botava os meninos para fazer alguma coisa. Teve o Chico Ribeiro, né? Aí ele, até filho do Raimundo Ribeiro, da Medina, aí ele fez aí a capelinha, a antiga capelinha. Aí ele fez, parece que quem comprou foi a Nini, a Elzini, a mãe do Antônio Carlos. E os meninos fizeram colégio de isopor, né? Agora a capelinha era de madeira que ele fez. Uma maquete, né? Era. Aí fizeram o colégio antes e depois, porque antes o colégio era só que era, depois cresceu muito, né? Verdade. E Pois é, então estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. ai, menina, mas né? veja aí. Ah, vai sair. Pois não, você quer falar alguma coisa? Não, Hein? coisa aí para mim não sair aí. Mas vocês dão uma olhadinha, pode sair alguma coisa que não seja muito legal. Não, ficou Porque a ótimo, gente né? eu fico preocupada, porque Não, pode sair besteira. não se preocupe. Mas antes da gente encerrar, nós queremos trazer mais uma As vez ranzinhas, até aqui, essa até muito aqui. a notícia, né, para todos vocês que a professora Fátima Leitão, Instituto Águas do Vale, traz aí, né, um livro com essa parceria, e o título do livro é Luzes que a Escola Irradia, experiências de professoras egressas do Centro Educacional Manuel Baltazar, Senec, Guaiúba, 1960 a 1980. Então, vamos aguardar que com certeza já está sendo gestado, né, portanto, esse livro, e com certeza aí vem contribuir mais uma vez com a história do município de Guaiúba, especialmente com o que refere aqui à educação. No mais, agradecemos mais uma vez, dona Rosicler, por nos receber aqui em sua casa, Instituto Águas do Vale, e você fique sempre Foi um atento aí. prazer. Desculpe aí se não saiu do jeito que vocês Não, tá gostariam. ótimo, foi ótimo. Porque às vezes que a gente Pois não.